Síntese do profeta Jeremias. Agora o item 28 do nosso livro. A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Estudando Jeremias capítulo 29, do versículo 1 ao versículo 32. Eu vou ler o versículo 1. Que diz o seguinte: estas são as palavras da carta de Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas. Entre os profetas, nesse momento que Jeremias está escrevendo, durante o reinado de Zedequias, Ezequiel, por exemplo, estava lá na Babilônia. Daniel também estava, né? Daniel, inclusive, ele vai mandar fazer cópias do livro de Jeremias. Lá no capítulo 9, Daniel diz que ele estudava o livro de Jeremias, ok? Então esses profetas, sacerdotes e profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Bom, aqui no livro eu separei o versículo 7 do texto da carta, que diz: procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar. Ou seja, ele envia uma mensagem para aqueles que estão cativeiro, lá no cativeiro babilônico, dizendo: olha, eu transportei vocês para esse local, aceitem a minha punição. E prossegue: e orai por ela a Yahvé, porque na sua paz vós tereis paz. Ó, vocês estão aí cativos na Babilônia, orem pela Babilônia, porque na paz da Babilônia vocês vão ter paz também. E aqui eu vou aproveitar para comentar com vocês, porque um dos pontos mais difíceis da Bíblia é o salmo escrito pelos israelitas quando eles estavam no cativeiro babilônio. Jeremias está dizendo para eles orarem pela Babilônia, porque se a Babilônia não se envolver em guerra, eles vão viver lá trabalhando na Babilônia, vão receber pelo menos comida, tá ok? Não eram normalmente assalariados, poderiam até ser assalariados, tinha alguns que se destacavam e poderiam ser assalariados. Daniel, ele provavelmente ele era um assalariado, ele foi viver entre os sábios, ele era uma pessoa especial, tá ok? Então a escravidão naquela época não era também como uma escravidão que vai ocorrer aí no século XV, XVI. A escravidão naquela época era, por exemplo, até uma forma de trabalho, era trabalhar de graça para o rei. Nos dias do Novo Testamento era assim, entre os gregos e os romanos, né? A escravidão não era por etnia, né? Vamos escravizar os negros como os europeus fizeram aí na Idade Média e depois também da Idade Média principalmente, né? Europeus, e vamos sempre lembrar, não eram só europeus, africanos também. Tinham tribos de africanos que eles invadiam as tribos mais fracas, escravizavam essas pessoas e vendiam para os portugueses, né? Por isso que eu digo que a escravidão, o que o homem tem que trabalhar é para que o ser humano aprenda a respeitar o outro. Porque não era só o branco que escravizava os negros. As tribos africanas também escravizavam. Tá ok? No Brasil, hoje é provado que o chamado Zumbi dos Palmares, ele tinha escravos também. Então, o que o ser humano precisa é aprender a respeitar e a não escravizar os outros. Mas é claro que também eu concordo com algumas decisões, porque os negros foram escravizados e sofreram, porque foram escravizados por negros na África e por europeus e foram vendidos para cá. E que haja algo na sociedade para ajudá-los, para beneficiá-los. Pois bem, mas voltando a Israel, eles cativos lá na Babilônia, Jeremias está dizendo para eles orarem pela Babilônia. Mas vamos ver como eles reagiam em relação aos babilônios, tá bom? Lembrando que esse salmo aqui é uma visão do povo, ele não está descrevendo a visão de Deus, é a visão do povo, tá ok? O versículo 1, no Salmo 137, eles dizem que eles estão lá nos rios da Babilônia, junto aos rios da Babilônia,
eles se assentavam e choravam, lembrando de Sião. Tá ok? Então, pessoas que foram levadas, sacerdotes, profetas, como Ezequiel e outros do povo, anciãos, eles choravam se lembrando, poxa, perdemos a cidade amada, o templo, né? Como nós pecamos contra Deus para chegar a esse extremo de Deus permitir que tudo fosse destruído, tá bom? E que nos trouxesse cativos para a Babilônia. E aí, versículo 2, diz que eles lá penduravam as suas harpas, né? Versículo 3, porque os babilônios, aqueles que levaram cativo, pediam uma canção. Falavam, olha, cante-nos um dos cânticos de Sião. Ou seja, eles dizem aqui no versículo 3, os que nos destruíram, né, nos pediam um cântico para nós cantarmos alguns dos cânticos lá de Sião. No versículo 4, eles diziam, mas como entoaremos o cântico de Yahvé em terra estranha? E aí ele faz uma declaração para Jerusalém, muito bonita, né? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da tua destreza. Apegue-se a minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Agora presta atenção no versículo 7. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, do dia de Jerusalém, porque diziam, arrasai, arrasai, ou seja, as nações vizinhas, né, dizia para destruir Jerusalém. Então dizia, arrasai até os alicerces. E o versículo 8, a filha da Babilônia, que vai ser assolada. Porque Jeremias havia profetizado que eles também seriam punidos depois. Então eles já estão dizendo aqui, ó, tu vai ser assolada. Feliz aquele que retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Então, como que nós explicamos esse Salmo 137? Isso aqui não é Deus dizendo, é o povo revoltado, tá ok? Dizendo que o que eles queriam mesmo é que alguém invadisse a Babilônia e destruísse. Voltando à profecia, no caso de Jeremias, ele envia uma carta, tá ok? Dizendo que eles deveriam pedir paz para a Babilônia, porque isso seria paz para eles também. Mas lá no Salmo 137, nós não sabemos o exato momento que ele foi escrito, se foi aqui ainda no período do rei Zedequias ou após. Mas eles estão pedindo morte para os babilônios. E Jeremias está escrevendo para eles dizendo, olha, se eles tiverem paz, vocês também terão paz. Vocês têm que cumprir o cativeiro, cumprir a punição de Deus e depois vocês retornam. O comentário do livro diz, os primeiros levados para a Babilônia devem ter tido uma situação melhor do que os da segunda e terceira leva. Nabucodonosor levou os profissionais. Jeremias, capítulo 29, versículo 2, diz isso. Né? Ele levou pessoas para trabalhar. Então, como eu disse, não era uma escravidão tão punitiva. Se as pessoas, nós vamos ver no livro de Ezequiel, que Ezequiel vai estar reunido na sua casa com os anciãos no momento, né, que Deus o arrebata, em outros momentos. Ou seja, eles tinham uma casa, eles iam para lá como trabalhadores, ok? Que eram escravos, mas o negócio era mão de obra gratuita. Eu quero construir algo, quero reconstruir a Torre de Babel, mão de obra gratuita. Traz alguns aí lá de Jerusalém para poder trabalhar na construção dessa cidade. Era assim. Prosseguindo, então ele levou profissionais e descendentes dos nobres para viverem na corte, como foi o caso de Daniel. Tudo indica que a primeira leva de 605 a.C., ainda no reino de Jeoaquim, foi uma leva só de nobres. Por isso vocês vão encontrar alguns livros que diz que nesse período não houve leva. É claro que houve, nós não sabemos a quantidade, pode não ter sido muita gente. Daniel foi levado cativo nessa época, então houve cativos, tá ok? A segunda leva, em 597, aí já mais pessoas para a mão de obra, tá ok? E também em 586. Essas três levas vão acontecer, e aqueles que vão, por fim, eles não vão viver no palácio como Daniel, por isso a primeira leva tiveram uma situação melhor. Segunda e terceira já foi realmente para trabalho pesado.
Prosseguindo o comentário do livro, Deus diz para que estes se estabeleçam na Babilônia e assim viveriam bem e em paz, né? Porque talvez eles estivessem ouvindo profecia de Ananias. Olha, tem um homem lá agora na terra chamado Ananias, ele está dizendo que nós retornamos em 2 anos. Assim como Jeremias mandou uma carta para a Babilônia, Ananias também pode ter mandado, ou outro, né? Até Zedequias enviado. Olha, existe uma profecia agora, um profeta que ele quebrou o jugo que estava no pescoço de Jeremias e Deus revelou a ele que o cativeiro vai acabar. Era uma guerra entre profetas, né? E aí, quer dizer, a história vai mostrar que Jeremias estava com a verdade, mas poderia ter chegado lá, estou colocando uma hipótese, né? A falsa profecia de Ananias. E aí o povo se animou. Bom, tá na hora de nós retornarmos. E aí talvez estivessem pensando, né? Para nós retornarmos, a Babilônia tem que cair. Bom, prosseguindo, em Jeremias capítulo 29, o versículo 13, abra na sua Bíblia, ele tem uma declaração linda, né? Para esses cativos, Deus diz, olha, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz Yahvé, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz Yahvé, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei, né? E aí o que ocorre? Quando se cumpre essa profecia de Jeremias, né? Eles voltaram do cativeiro babilônico, mas a conversão de todo o coração parece que não aconteceu. E veja que essa carta de Jeremias, ela está descrevendo, vamos dizer, o sofrimento que eles estão vivendo lá também. Porque, vamos ler aí a partir do versículo 21, o que Jeremias vai dizer, olha, assim diz Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maacéias. Não são o rei Acabe e o rei Zedequias, tá bom? São outros. Então Acabe e Zedequias que vos profetizam falsamente meu nome. Ou seja, tinha falso profeta lá na Babilônia. Se aqui em Israel, aqui na Judéia, tinha falso profeta, o falso profeta Ananias, lá na Babilônia também tinha falso profeta. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. Eles vão ser levados para a Babilônia. Tinha o profeta Ezequiel, que também, nesse caso, já tinha sido levado para a Babilônia. Ele foi em 597, quando Zedequias assumiu o trono. Esses aqui agora serão levados. Versículo 22. E tomarão deles a maldição que estava sobre todos os transportados de Judá, que estão em Babilônia, dizendo: o Senhor te faça como a Zedequias e como Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Ou seja, esses homens que profetizaram, tá bom? Eles foram levados e assados no fogo, esses falsos profetas Zedequias e Acabe, né? Então você veja, nós não sabemos o tempo, nós não sabemos com certeza. Daniel capítulo 3, quando Nabucodonosor lança os 3 amigos de Daniel no fogo, tá ok? Para os assarem. Nós não sabemos se isso aqui foi antes ou depois. Segundo a tradição judaica, teria sido depois, né? Porque segundo a tradição judaica, Daniel capítulo 3, ele aconteceu no ano 586, ou seja, no ano que Jerusalém foi destruída. Aqui Jerusalém ainda não foi destruída. Ela ainda será destruída. Tá ok? Então, quer dizer, pode ser que, vamos colocar a possibilidade, esses profetas foram lançados no fogo, foram assados, e depois Nabucodonosor falou: olha, eu vou assar todos que não adorarem aquela estátua que seria de Bel, né?
a principal divindade da Babilônia, e pelo visto todos os israelitas falaram: olha, eu vou me inclinar, porque nessa hipótese que eu estou colocando, né, já teve aí o profeta Zedequias e o profeta Acabe que já foram assados. E aí 3 amigos de Daniel falaram: olha, eu não vou me curvar, eu posso ser assado no fogo, mas eu não vou me curvar. E aí nós temos aquela história bonita que eles não se curvaram, e Deus ali os protegeu, e apareceu aquele 4º homem na fornalha, que o rei Nabucodonosor disse que esse quarto tinha aparência do filho dos deuses, né? Ou seja, era uma aparência celestial, alguma coisa diferente, sendo que Nabucodonosor não entendia bem do que é a aparência dos anjos, né? Mas como os homens reproduziriam, Deus permitiu que Nabucodonosor visse. Mas aqueles 3 homens escaparam, mas esses falsos profetas, que, repetindo, nós não sabemos em que tempo eles foram assados. Pode ter sido depois de Sadraque, Mesaque e Abdenego, mas pode ter sido antes, tá ok? Mas é um exemplo para nós compararmos com aquela história bíblica muito pregada em nossas igrejas, que é um evento maravilhoso, né?